Pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos iniciar nossa aula de biologia. A temática de hoje será compostos orgânicos, mas nós iremos trabalhar especificamente dois compostos orgânicos. Nós iremos trabalhar as proteínas e as vitaminas. Nós, desde o início do ano, estamos estudando bioquímica, certo? A bioquímica é um ramo da biologia, é um ramo muito amplo da biologia. Em bioquímica, nós estudamos os compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Vamos só recapitular um pouquinho, relembrar e viver. Pessoal, os compostos inorgânicos que nós já estudamos são a água e os sais minerais. Os compostos orgânicos são 5. Carboidrato, já estudamos. Lipídio, já estudamos. Proteína, aula de hoje. Vitaminas, que também é aula de hoje. E o último composto orgânico que nós iremos estudar na próxima aula será ácidos nucleicos. Então, se alguém quiser dar uma estudada, uma olhada em ácidos nucleicos para a próxima aula, eu agradeço bastante. Mas é o seguinte, pessoal. Esse assunto, proteína, como todos os outros assuntos que nós estudamos, ele é extremamente importante. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês que o composto inorgânico mais abundante no nosso corpo é a água, certo? 70% do nosso corpo ele é formado de água. Porém, o composto orgânico mais abundante no nosso corpo são as proteínas. Pessoal, as proteínas são extremamente importantes. Elas fazem absolutamente tudo no nosso corpo. Tudo no seu corpo é proteína, certo? No final da aula, um dos últimos tópicos que nós iremos ver será as funções das proteínas. Vocês vão ver, pessoal, que as proteínas é um grupo de substâncias que tem uma diversidade gigantesca de funções. As proteínas fazem tudo no nosso corpo, ok? Então, eu costumo dizer que os seres vivos, o corpo de um ser vivo ele é formado basicamente de água e proteína. São essas duas coisas, basicamente, certo? Então, vamos lá. Falar aqui de proteína. Eu queria muito que essa aula fosse presencial, porque tinha algumas atividades que eu queria fazer com vocês, algumas atividades práticas. Mas, infelizmente, não dá para ser presencial, vamos para a aula online. Galerinha, vamos lá. Proteínas, ó. As proteínas são macromoléculas orgânicas, como eu já falei para vocês. São moléculas orgânicas. O que significa dizer que são macromoléculas? Quer dizer que são moléculas grandes. Proteínas são moléculas grandes, de alto peso molecular, constituída por unidades ou monômeros denominados aminoácidos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Então, deixa eu explicar com calma para que você entenda. Proteína é uma molécula orgânica. Isso significa que ela tem uma cadeia longa de carbono. Você vai encontrar uma grande quantidade de carbono nas proteínas. Mas não só carbono. Eu até coloquei aqui no segundo tópico. Ó. As proteínas elas são formadas de carbono, por isso que é um composto orgânico, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Esses são os principais elementos que formam as nossas proteínas. Outros elementos podem aparecer, como, por exemplo, o sulfeto, certo? O sulfeto ele também pode aparecer em algumas proteínas, mas esses 4 elementos aqui são os principais: carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Então, vamos lá, aqui, explicando com calma para vocês. São moléculas grandes, são macromoléculas orgânicas, porque tem uma cadeia longa de carbono. Pessoal, e elas são constituídas por unidades menores chamadas monômeros. Vocês podem ver em algumas questões que as proteínas são polímeros. Deixa eu anotar aqui, ó, as proteínas são polímeros. Professor, o que é isso? O polímero é uma estrutura polímero. Polímeros são estruturas formadas por estruturas menores. Então, polímero é uma substância, é um composto formado por estruturas menores que se repetem. Então, a proteína ela é formada de quê? Quais são os tijolinhos que formam a proteína? São unidades que vão se repetir. Aminoácidos. Deixa eu até circular aqui, pessoal, porque é muito importante. Coloque isso na sua cabeça.
As proteínas, elas são feitas exclusivamente por aminoácidos. Uma proteína, ela pode ter centenas, às vezes milhares de aminoácidos. Então, tu junta vários aminoácidos, quando tu tiver um conjunto grande de aminoácidos, tu vai ter uma proteína. Então, os aminoácidos são as unidades que se repetem na proteína. Eu chamo os aminoácidos de monômeros. A proteína, como é formado de monômero, estruturas repetitivas, eu chamo ela de polímero. Show? Entendido? Qualquer dúvida, liga o microfone ou escreve aí no chat que eu estou aqui acompanhando vocês. Vamos dar continuidade, galerinha. Os aminoácidos, estão ligados entre si por ligações peptídicas. Pessoal, é o seguinte, as proteínas, elas são formadas de aminoácidos, certo? As proteínas são formadas de aminoácidos, e os aminoácidos, eles vão ser ligados por ligações peptídicas, ok? Ligações peptídicas. Então, não se esqueça, se eu lhe perguntar em uma prova do que uma proteína é formada, você vai dizer, professor, de aminoácido. Uma proteína é formada por centenas, milhares de aminoácidos. Como é que eu ligo esses aminoácidos? Eu vou ligar esses aminoácidos através de ligações chamadas ligações peptídicas. Ok? Aqui tem um exemplozinho. Cada bolinha dessa é como se fosse um aminoácido. Observe que os aminoácidos aqui estão ligados por ligações chamadas peptídicas. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ok? O conjunto de vários aminoácidos ligados por ligações peptídicas, a gente chama de polipeptídeo, ok? Muito bem. Proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de 100 aminoácidos. Olha o que eu falei para vocês. As proteínas vão ser formadas por centenas, às vezes milhares de aminoácidos. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Se você pegar, dois aminoácidos e juntar por meio de uma ligação peptídica, juntei os dois aminoácidos por meio de uma ligação peptídica, eu vou ter um dipeptídeo. Se eu juntar 3 aminoácidos através de ligações peptídicas, eu vou ter um tripeptídeo. Se eu tiver 4 aminoácidos, eu vou ter um tetrapeptídeo, e assim sucessivamente. Olha para cá, pronto, aqui está a estrutura do aminoácido. Proteína, pessoal, é feita disso aqui, A aula de hoje, pessoal, vai ter muito química, certo? Essa parte aqui é muito química, então você tem que prestar atenção para não se confundir. Então, aminoácidos são as partes formadoras das proteínas. Isso aqui é importante que você foque nessa parte que eu destaquei. Meus amores, aqui você tem, um carbono central. Esse carbono central a gente chama de carbono alfa, ok? Carbono alfa. Todo carbono, ele faz 4 ligações. Todo carbono faz 4 ligações. Então, esse carbono alfa, ele está fazendo 4 ligações. Em um aminoácido, o carbono alfa, ele vai fazer a ligação com um grupo amina. Então, por isso, aminoácido, certo? Porque tem um grupo amina. O aminoácido, além de ter o seu carbono alfa ligado a um grupo amina, também vai ter o seu carbono alfa ligado a um grupo carboxílico, é um ácido carboxílico, isso aqui é um ácido, por isso que ele tem ácido no nome. E ele também vai estar ligado a um hidrogênio, ok? Isso aqui, pessoal, é padrão. Então preste atenção, por favor. Todo aminoácido, proteína é feita de aminoácido, certo? Centenas de aminoácidos, eles vão ser ligados por ligações peptídicas. Todo aminoácido vai ter essa estrutura que vocês estão vendo aí. Todo aminoácido vai ter um carbono alfa, que fica no centro. O carbono, ele faz 4 ligações. A primeira ligação é com o grupo amina. A segunda ligação com o ácido carboxílico. A terceira ligação é com um hidrogênio. Isso aqui é padrão. O que vai diferenciar os aminoácidos, porque os aminoácidos são diferentes. Existem, pessoal, 300 tipos de aminoácidos. 300 tipos de aminoácidos diferentes. Só que o nosso corpo, ele é formado basicamente apenas por 20 aminoácidos. Então, olha que interessante. Na natureza, você encontra 300 tipos de aminoácidos, só que no seu corpo só tem 20.
Tranquilo? Professor, o que é que diferencia um aminoácido do outro? O que vai diferenciar os aminoácidos é essa partezinha rosa aqui, ó. É o radical. O que diferencia um aminoácido do outro é o radical. Aqui embaixo eu coloquei um exemplozinho para que vocês possam observar. Eu tenho a glicina, né? A glicina é um aminoácido, e eu tenho a alanina, também é outro aminoácido. Por que tem nomes diferentes? Porque são estruturas diferentes. Então, se você observar aqui a glicina, ó, ela vai ter o carbono alfa central, certo? Ligado ao carbono alfa, você vai ter o grupo amina, você vai ter o ácido carboxílico, você vai ter o hidrogênio, o que sobra é o radical. O radical da glicina é apenas um hidrogênio, ok? O radical da glicina é apenas um hidrogênio. Agora vamos comparar com a alanina. Pessoal, a alanina tem o carbono aqui alfa, o carbono central, fazendo 4 ligações. A primeira ligação é a amina, igualzinho lá na glicina. Aqui eu também vou ter o ácido carboxílico, eu também vou ter o hidrogênio. Observe que agora o radical, ó, é CH3. Então, o radical mudou. Como o radical mudou, tu vai ter aí aminoácidos diferentes. Em aminoácidos, a única coisa que muda é o radical. Tu sempre vai ter um grupo amina, um grupo carboxílico e um hidrogênio. A quarta ligação, ela vai ser diferente. Aqui tem que prestar atenção, beleza? Muito bem. Os aminoácidos, pessoal, eu até coloquei aqui no slide. Os aminoácidos, eles são anfóteros. Professor, o que significa isso? Os aminoácidos são anfóteros. Isso significa que eles podem se comportar como ácido e como base, porque parte dele é um ácido, ó, o ácido carboxílico, e a outra parte dele é uma base. A amina é uma base. Então, o aminoácido, ele tem uma parte básica e uma parte ácida. Então, eu digo que ele é anfótero. An significa 2, certo? Significa que ele pode se comportar como ácido e base. Pronto. Então, vamos para cá, ó, lendo aqui com calma esse slide. Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos. Então, com calma. Nós conhecemos mais de 300 aminoácidos. Entretanto, apenas 20 aminoácidos formam as proteínas dos seres vivos. Lembrando, pessoal, que todo ser vivo tem proteína. Proteína é uma estrutura básica para a vida. Não tem vida sem proteína. Pelo menos a vida como nós conhecemos. Até o vírus que muita gente não considera ser vivo, até vírus tem proteína. Então, realmente é muito importante. Os aminoácidos, eles são classificados, pessoal. Isso aqui é importante. Você tem que saber disso aqui. Já tem questão sobre isso aqui. Os aminoácidos, eles são classificados em 2 grupos. Existem os aminoácidos essenciais e existem os aminoácidos naturais. Aqui eu coloquei um número, pessoal, mas esse número aqui ele pode variar. Aí eu vou explicar para vocês por que esse número ele pode variar. Então, dos 20 aminoácidos que formam as nossas proteínas, 8 são essenciais e 12 são naturais. Mas, como eu falei para vocês, pode variar. Vou explicar por que pode variar. Os essenciais, o nome já está dizendo, são aqueles que são essenciais para o nosso corpo. Então, nós temos que ingerir através da alimentação. Os aminoácidos essenciais nós não produzimos, nós temos que ingerir através dos alimentos. Já os aminoácidos naturais, o nosso corpo produz naturalmente. Então, olha que legal. Nós temos proteínas, as nossas proteínas são feitas de aminoácidos. Dos 20 aminoácidos que nós utilizamos para produzir nossas proteínas, 12 o nosso corpo produz, são os naturais. E 8 são essenciais, nós temos que consegui-los através da ingestão de alimentos, beleza? Agora, como eu falei para vocês, esse número aqui pode variar. Aí o aluno fica assim, professor, por que pode variar? Certo? Eu vou explicar para vocês por que pode variar. Aqui está a resposta nessa observação aqui, ó. É porque existe um terceiro grupo de aminoácido, pessoal. Existem os aminoácidos que são semi-essenciais. Prestem atenção, semi-essenciais. Eles são produzidos pelo nosso corpo, só que de maneira insuficiente.
Então, tem alguns aminoácidos que nós produzimos, só que nós produzimos de maneira ineficiente, insuficiente. Então, nós temos que suprir essa necessidade através da alimentação, ok? Por isso, não são enquadrados como naturais. Por que eles não são enquadrados como naturais? Porque nós produzimos só que em pequenas quantidades, nós também temos que ingeri-los. E também não são classificados como essenciais, ok? Então, nem é uma coisa, nem é outra. No ser humano, aí tem aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Ó, no ser humano, a arginina é um dos 20 aminoácidos que nós precisamos para produzir nossas proteínas. Então, a arginina ela é semi-essencial. O que significa? Que nós produzimos arginina, só que em pequena quantidade, ok? A histidina é outro aminoácido, né? Que tá, outro aminoácido entre os 20 dos que nós precisamos. A histidina ela é essencial na infância, ou seja, na infância você tem que ingerir a histidina. Só que quando você está na fase adulta, ela é semi-essencial. Na fase adulta, você consegue produzir a histidina em pequenas quantidades. Ok? Então, por causa desses dois aminoácidos, que são semi-essenciais, esse número aqui de 8 e 12, ele pode variar. Belezinha, meus amores? Aqui, ó. O tradicional arroz com feijão, mistura de um cereal com leguminosa, contém os 8 aminoácidos essenciais. Então, aqui o povo brasileiro, pelo amor de Deus. Olha que legal, pessoal. O principal prato do brasileiro é o feijão com arroz. Aí o que acontece? Dos 20 aminoácidos, nós produzimos 12, certo? Dos 20, nós produzimos 12. Os outros 8 que faltam, eles estão presentes no arroz e no feijão. Então, se tu come diariamente arroz com feijão, ó, show! Tu vai ter suprido a tua necessidade de aminoácidos. Olha como o arroz e feijão faz bem, né? Pronto. Olhe para essa imagem. Olhe para essa imagem. Pessoal, a histidina está presente onde? Como eu falei, na fase adulta, nós produzimos a histidina no nosso corpo, certo? Entretanto, a histidina está presente em alguns alimentos, principalmente alimentos ricos em proteína, como a carne. Olhe para cá, olhe para essa imagem aqui, ó. Olhe para essa imagem, pessoal. Olha que lindo. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou circular tudo, porque tudo aqui é importante. Tudo aqui é importante, meus amores. Ó, aqui eu tenho, preste atenção. Aqui eu tenho, ó, 2 aminoácidos, a glicina e a alanina. Vamos identificar aqui, ó. Olha aqui na glicina, carbono alfa. Ao lado aqui, na primeira ligação, eu tenho a amina. A segunda ligação, eu tenho o ácido carboxílico. Terceira ligação, eu tenho o hidrogênio. O radical aqui é o outro hidrogênio. Beleza. Olha aqui o outro aminoácido, a alanina. A gente já fez isso, pessoal. Carbono alfa, fazendo 4 ligações. Primeira ligação, amina. Segunda ligação, ácido carboxílico. Terceira ligação, o hidrogênio. E a quarta ligação, o radical, CH3. Professor, a posição do radical, ela pode mudar? Pode. A posição do radical, pessoal, ela pode sofrer variação. Não precisa ser necessariamente sempre no mesmo local, não. Tranquilo? Muito bem. Aí o que acontece? Eu vou juntar esses 2 aminoácidos. Lembrando que para mim produzir uma proteína, eu preciso juntar centenas, milhares de aminoácidos. Como é o nome da ligação que junta 2 aminoácidos? Ligação peptídica. Só que tem um detalhe aqui que você tem que guardar no coração, porque é importante. Guarde isso aí no seu coração, pessoal. Sempre que tu junta 2 aminoácidos através de uma ligação peptídica, libera-se uma molécula de água. Então, olha que interessante. Quando tu junta 2 aminoácidos através de uma ligação peptídica, sai uma molécula de água. Professor, se está saindo água, está desidratando. Exatamente. Então, na produção de proteína, para mim produzir proteína, pessoal, eu tenho uma síntese por desidratação. Síntese porque eu estou produzindo a proteína. Desidratação porque para mim produzir a proteína, sempre que eu junto aminoácido, perde água. Ok? Então, olha aqui como é que perde água. Olha aqui bem ligeirinho. Peraí, deixa eu ver se... Não, vamos dar continuidade. Olha aqui como é que perde água. Deixa eu voltar. Peraí. Aqui vai. Vou explicar para vocês como é que perde água.
Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um grupo ácido carboxílico de um aminoácido. Ó, tem aqui o primeiro aminoácido. Eu vou pegar aqui o ácido carboxílico. O segundo aminoácido, eu vou pegar a amina, certo? Quando um grupo ácido carboxílico se junta com a amina, observe aqui embaixo, ó, o ácido carboxílico vai perder OH. A amina perde H. Aí, um O com 2H forma H2O, forma água. Então, essa moléculazinha aqui sai. Ok? Então, por isso que sempre que tu junta dois aminoácidos, o ácido carboxílico de um aminoácido perde OH, o grupo amina do outro aminoácido perde hidrogênio e forma uma molécula de água e ela sai. Sempre desse jeito, beleza? Aí, na ligação peptídica, quando tu junta um ácido e uma base, tu forma um outro grupo funcional chamado amida. Ok? Amida. A amida é resultado da junção de um ácido carboxílico com uma amina. Muito bem. Então, como eu juntei dois aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Dipeptídeo. Tudo é importante, exatamente. Mas esse slide aqui, pessoal, é extremamente importante. Aí tem uma coisinha que eu queria que vocês, por favor, memorizassem. O número de ligações peptídicas é igual ao número de aminoácidos menos 1. Como assim, professor? Pessoal, voltando. Pronto, olha para cá. Olha para cá, aqui embaixo, ó. Quantos aminoácidos eu tenho aqui? Eu tenho 2. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 aminoácidos. Então, eu vou pegar o número de aminoácidos menos 1. Como eu tenho 2, 2 menos 1 vai dar 1. Então, eu tenho uma ligação peptídica. Tu pega o número de aminoácidos menos 1, aí tu vai ter o número de ligações peptídicas. Aqui, ó, eu tenho 3 aminoácidos. 3 menos 1, 2. Eu vou ter 2 ligações peptídicas. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui 4 aminoácidos. 4 menos 1, 3. Observe que eu vou ter 3 ligações peptídicas. E detalhe, pessoal. Se eu vou ter, perguntinha, coloque no chat. Me responda, por gentileza, agora. Se eu tiver uma proteína com 150 aminoácidos, a minha proteína tem 150 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas eu vou ter? Coloque no chat aí, por favor. Uma proteína com 150 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas? Coloque aí no chat bem ligeirinho. Hein? Eu vou ter, pessoal, se eu vou ter, vamos lá, prestar atenção, tem gente aí que tá errando. Se eu vou ter 150 aminoácidos, 150 menos 1, 149 ligações peptídicas. Beleza, beleza. Agora me diga o seguinte, quantas moléculas de água vão ser eliminadas? Coloca aí no chat. Uma proteína com 150 aminoácidos tem 149 ligações peptídicas. Quantas moléculas de água vão ser liberadas? Porque sempre que tem uma ligação peptídica, ó, sempre que tu junta 2 aminoácidos, sai uma molécula de água. E aí, como é que fica? Quantas moléculas de água eu vou ter? Pessoal, nesse caso, eu vou ter 149 moléculas de água. Cada ligação peptídica representa uma molécula de água. Sempre que tu liga, através de uma ligação peptídica, sai uma molécula de água. Aqui outro exemplo aqui para que fixe bem na cabecinha de vocês. Vamos lá. 500. Eu tenho 500 aminoácidos. Juntei, formar a proteína. Se eu tenho 500 aminoácidos, eu vou ter quantas ligações peptídicas? 499 ligações peptídicas. Eu vou ter quantas moléculas de água? 499 moléculas de água, porque cada ligação peptídica libera uma molécula de água. Entendi dessa parte, pessoal? Isso é importante. Pelo amor de Deus. Vamos dar continuidade. Pronto. Me diga uma coisa. Pessoal, existem no nosso corpo centenas, milhares de proteínas. Existem milhares de proteínas. Tudo no seu corpo é proteína. Agora me diga uma coisa. Essas proteínas, elas são diferentes umas das outras. Por exemplo, tem proteína no teu cabelo, certo? Teu cabelo tem queratina. Queratina é uma proteína, certo?
No teu sangue tem uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína é a hemoglobina que carrega o nosso sangue. O que mais que tem proteína? Anticorpos, certo? Nesse período de pandemia, né? Aí a COVID, né, que é causada por um vírus, o nosso corpo ele produz anticorpos. Anticorpos são proteínas. Então observem que as proteínas, pessoal, elas são diversas, elas são diferentes. Elas têm funções diferentes. Eu queria saber o que é que diferencia uma proteína, se todas elas são formadas de aminoácido. Se toda proteína é feita da mesma coisa, o que é que vai diferenciar cada uma das proteínas? São 3 pontos. Eu coloquei aqui, ó. Primeiro, pessoal, primeiro ponto que vai diferenciar as proteínas, o número de aminoácidos. A hemoglobina, que eu acabei de mencionar, né, a hemoglobina que carrega o oxigênio no nosso sangue, a hemoglobina ela é formada por 504 aminoácidos. Se você pegar outra proteína qualquer, diferente da hemoglobina, ela vai ter mais ou menos aminoácidos. Então, proteínas diferentes vão ter números diferentes de aminoácidos, na grande maioria das vezes. Outro fator que vai diferenciar as proteínas, pessoal, é o tipo de aminoácido. É o tipo. Deixa eu explicar para vocês com calma. O meu corpo tem proteína e as proteínas são formadas de aminoácidos. Eu utilizo 20 tipos de aminoácidos, vocês já sabem disso. São 20 tipos de aminoácidos diferentes para produzir as proteínas. Então, dependendo do tipo de aminoácido que eu utilizo, eu vou ter uma proteína diferente. Eu posso ter, uma proteína com 100 aminoácidos, outra proteína também com 100 aminoácidos, só que elas são diferentes. Por quê? Porque eu utilizo tipos diferentes de aminoácidos. Então, cuidado, as proteínas elas podem ser diferentes devido ao número de aminoácidos e também o tipo de aminoácido que a gente utiliza. Se tu utiliza aminoácidos diferentes, tu vai ter proteínas diferentes. E por fim, não menos importante, pessoal, recentemente descobriram uma proteína do fígado, tem uma proteína no nosso fígado e uma proteína no nosso cérebro. Essas duas proteínas, elas têm o mesmo número de aminoácido, proteína do fígado e do cérebro. Completamente diferente. Funções diferentes. Então, pessoal, elas têm o mesmo número de aminoácido e elas têm o mesmo tipo de aminoácido. Professor, como é que as proteínas têm o mesmo número e o mesmo tipo de aminoácido e elas são diferentes? Por causa da ordem, pessoal. A ordem dos aminoácidos também é importante, interfere. Ok? Se tu mudar um aminoácido, olha como é importante, pessoal. Se tu mudar um aminoácido de lugar, basta um. Tu tem uma proteína com 1000 aminoácidos, proteína zona grande, 1000 aminoácidos. Se tu mudar um aminoácido de lugar, pessoal, a proteína ela muda a sua forma estrutural, ela muda a forma e, consequentemente, ela vai perder a função. Ela para de funcionar. Ok? Ou ela pode desempenhar outra função. Mas, normalmente, quando tu muda um aminoácido de lugar, a proteína ela para de funcionar. Então, tem que ter a ordem exata, a ordem correta das coisas. Não pode alterar. Um exemplo disso é essa doença aqui, ó. Um exemplo disso é essa doença. Anemia falciforme, pessoal. Anemia falciforme. Deixa eu explicar o que acontece aqui nessa doença. Aqui é muita coisa, muita informação. Então, vamos lá. Deixa eu explicar. Nós temos, tá até aqui a imagem, ó, glóbulos vermelhos no sangue. É uma célula do sangue. A gente também chama os glóbulos vermelhos de hemácias. Hemácia. Glóbulo vermelho é hemácia. Ok? Pessoal, as hemácias são células sanguíneas anucleadas. Quer dizer que elas não têm núcleo. Professor, tem célula que não tem núcleo? Tem. As hemácias. Elas são células anucleadas. Pergunta que não quer calar. Por que as hemácias não têm núcleo? Pessoal, por causa da sua função. As hemácias, os glóbulos vermelhos, têm como principal função carregar oxigênio. Então, para que essas células consigam carregar uma quantidade maior de oxigênio, ela perdeu seu núcleo. As hemácias, elas têm um formato bicôncavo, certo? As hemácias, ela tem um formatozinho bicôncavo. Muito bem. Lindo, maravilhoso. O que acontece?
Nas hemácias, na membrana dessas células, nós temos proteínas chamadas hemoglobinas. Eu falei para vocês que a função da hemácia é carregar oxigênio, carregar gás carbônico. Só que a hemácia só consegue carregar o gás oxigênio, o gás carbônico, porque na membrana dessa célula tem proteína chamada hemoglobina. Na verdade, quem se agarra com o oxigênio, quem carrega o oxigênio e o gás carbônico são as hemoglobinas, ok? Aí o que acontece? A hemoglobina, como eu falei para vocês, ela é formada por 504 aminoácidos. 504. Aí, pessoal, olha o que acontece. Existe uma anomalia genética chamada, é uma anemia genética, né? Essa anomalia genética é chamada de anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Dos 504 aminoácidos que formam a hemoglobina, ocorre a troca de um aminoácido, só um, pessoal, é 504. O seu corpo troca só um por causa de uma mutação, trocou um. O seu corpo troca o glutamato pela valina. Então, de 504, quando o seu corpo troca o glutamato pela valina, lembrando, isso aqui, pessoal, é uma anomalia genética, é uma doença. Normalmente você tem o que? Glutamato. Só que as pessoas que têm essa anomalia genética, ao invés de colocar o glutamato, coloca a valina. Então, trocou um pelo outro. Dos 504, só troca um. Quando troca, pessoal, a hemoglobina, ela deixa de ter o formato bicôncavo e passa a ter esse outro formato aqui, parecendo uma foice. É tanto que essa doença é chamada foice da morte. Ok? E aí, professor, qual o problema de ter esse formato de foice? Primeiro, pessoal, não vai carregar oxigênio com eficiência. Se não tem oxigênio, tu não consegue fazer a respiração celular, tu não vai ter energia, tu vai ficar fraco. Tu vai ter o quê? A anemia. Sem oxigênio, tu não faz respiração celular, tu não tem energia, tu fica fraca, tu tem anemia. Beleza? Essa aqui é uma doença genética. Tranquilo? Além de ter anemia, pessoal, essas hemácias em formato de foice, elas podem entupir os vasos sanguíneos. Então, vai causar dores nas articulações, nas juntas, ok? Traz uma série de problemas. Mas cuidado que a galera costuma confundir. Isso aqui que eu acabei de explicar é a anemia falciforme. Ela é genética. Algumas pessoas nascem com esse problema, ok? Troca o glutamato pela valina. Entretanto, existem outros tipos de anemia. Cuidado para não se confundir. Existe, pessoal, a anemia causada pela carência de ferro. Isso aqui eu já expliquei para vocês lá na aula de sais minerais. Então, se tu tem uma alimentação pobre em ferro, tu vai ter anemia ferropriva ou ferropênica, ok? Então, a pessoa que tem uma alimentação pobre em ferro vai ter anemia ferropriva. Por quê? Porque na hemoglobina, que é essa proteínazinha aqui, tu precisa de ferro. Se não tem ferro, ela não vai trabalhar com eficiência. Tu não vai conseguir transportar oxigênio, não vai fazer respiração celular, não vai ter energia, vai dar anemia ferropriva. E tem também a anemia causada pela carência de vitamina B12, que a gente vai estudar hoje. A vitamina B12 ela é importantíssima, pessoal, certo? Para a respiração celular. Então, sem essa vitamina, tu vai ter outro tipo de anemia chamada anemia perniciosa. Tranquilo? Então, a galera costuma confundir esses três tipos de anemia aí. Sim, o feijão. Pessoal, por que o feijão ele é bom para anemia? Porque o feijão é uma fonte excelente de ferro. Ferro, ok? E o ferro ele faz parte da estrutura da hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que está na nossa hemácia, é a hemoglobina que carrega o oxigênio. O oxigênio ele se encaixa com o ferro, pessoal, para vocês terem uma ideia. Ok? Então, o ferro é muito importante. Pronto. Aqui tem os tipos de proteína, a estrutura das proteínas. As proteínas elas podem ter 4 tipos de estruturas, pessoal. Primária. Quando é que a proteína tem uma estrutura primária? A proteína ela vai ter uma estrutura primária quando ela for linear, desse jeito aqui, ó, linear. Ela é uma linhazinha reta, certo? É linear. Vou até pegar aqui, deixa eu ver se dá certo. Pronto. Linear, ó. Proteína, linear. Então, primária. Aminoácidos são mantidos pelas ligações peptídicas. Então, tu tem vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Lembrando que o número, a ordem e o tipo é importante. Beleza? Muito bem, tu tem. Aí, o que seria uma proteína secundária? Essa proteína aqui, pessoal, ela começa a se enrolar como se fosse um fio de telefone. Ó. Ela começa a se enrolar como se fosse um fio de telefone. Essa aqui é a
estrutura secundária da proteína. Essa estrutura secundária pode ser de dois tipos. Ela pode ser alfa-hélice, como é o que eu estou mostrando aqui para vocês, no formatozinho de hélice, ou ela pode ser beta-preguiada, quando ela tem um aspecto de uma folhazinha dobrada, ok? Uma folhazinha dobrada. Tu pega uma folha, dobra ela várias vezes, é mais ou menos como a proteína fica. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, ó, cuidado, o que junta os aminoácidos é a ligação peptídica. Agora, por que os aminoácidos eles começam a se deformarem, a se enrolarem? Porque aí vai surgir um outro tipo de ligação chamada pontes de hidrogênio, ok? Então, se aparecer em uma questão, qual é o nome da ligação que liga os aminoácidos? Ligação peptídica. Como é o nome da ligação que dá o formato da proteína, que faz a proteína se enrolar? Pontes de hidrogênio. Ou, em alguns casos raros, ponte de sulfeto. Tranquilo? Aí, ó, terciária, tu vai ter também a proteína terciária. Proteína primária, proteína secundária, quando ela se enrola parecendo um fio de telefone. Aí, proteína terciária, ela se enrola, pessoal, fica parecendo um glóbulozinho, ó. Fica desse jeito aqui, ó, parecendo um glóbulozinho, um nódulo, ok? Essa aqui é a terciária, como vocês podem observar aqui, ó. Por que que isso acontece? Por causa das pontes de hidrogênio. E, por fim, não menos importante, a quaternária. A proteína quaternária, meus amores, a proteína quaternária, ela é quando tu tem várias proteínas terciárias juntas. Tu tem aqui ó, uma proteína terciária, aí vem outra, vem mais outra. Um exemplo é a hemoglobina. A hemoglobina, que eu acabei de falar para vocês, ela é uma proteína quaternária. Ela tem 4 proteínas terciárias juntinhas, uma da outra. Tranquilo? Olha aqui, ó, a imagem. Ó. Pronto, tá aqui, ó. Primária, linear. Tu vai ter a secundária, né? Enrolando, parecendo um fiozinho de telefone. Forma de hélice. Alfa-hélice, a secundária. A secundária também pode ser beta-preguiada ou folha preguiada, como vocês podem ver aqui, parece uma folhazinha dobrada. Tu tem a terciária e tu tem a quaternária, a hemoglobina. A hemoglobina aqui tu tem 4 proteínas terciárias. Junto às 4, formou uma proteína quaternária. A pessoa tem que ser obrigatoriamente 4? Não. Se tu juntar 2 terciárias, tu já tem uma quaternária. 3 terciárias já é quaternária, ok? Pessoal, o formato, deixa eu guardar aqui, peraí. O formato da proteína, ele é extremamente importante. É tudo. É tudo. Deixa eu explicar para vocês com calma. Nosso corpo tem proteína. Cada proteína desempenha uma função diferente. O que determina a função de uma proteína é o formato dela, pessoal. Então, ó, o que acontece? Se tu mexer no número de aminoácidos, se tu mexer no tipo de aminoácido ou na ordem dos aminoácidos, tu vai interferir no formato dela. Se tu interfere no formato, tu interfere na função. É por isso que se tu mexer em um, ela pode parar de funcionar. Tranquilo? Vamos dar continuidade aqui. Tá travando, pessoal? Assim mesmo, deve ser a internet. Já volta ao normal. Classificação das proteínas. As proteínas elas são classificadas como simples, quando elas são formadas apenas por aminoácidos. Então, quando tu tem uma proteína formada só por aminoácido, ela é uma proteína simples. Só que tu tem também as proteínas que são conjugadas ou complexas. É quando ela é formada por aminoácido mais alguma coisa, né? Um outro elemento. Pode ser um lipídio, pode ser um carboidrato, pode ser um nucleotídeo, um sal mineral. Eu até coloquei aqui os exemplos. Ó. Lipoproteína, o que é isso? São proteínas complexas que, além de aminoácido, tem também lipídio. Glicoproteína são proteínas complexas que, além de aminoácidos, vão ter carboidratos. E assim sucessivamente. Desnaturação da proteína. Estamos chegando quase no final da aula. De proteína, tem vitamina ainda, né? Mas eu vou tentar terminar, pessoal, antes de 11h30, beleza? Vamos lá. Desnaturação. Guarda esse. Vou colocar bem grande aqui para você não esquecer. Ó. Bem grande. Naturação. Não se esqueça disso. Muito importante. Pessoal, tudo é importante na aula de hoje? Tudo é importante. Desnaturação bem grande. Pichei ali o slide. Pessoal, o que é desnaturar? Pensa comigo, desnaturar é quando a proteína perde o formato dela. Aí coloca aí aqui no chat, por favor.
Uma proteína desnaturada, ela sofre desnaturação quando ela perde o formato. Ela perde o formato tridimensional. Se ela perder o formato, o que acontece com ela, pessoal? Bote aí no chat aí, bem ligeirinho, escreva aí, menino feio. Se uma proteína perde a sua forma, o que acontece com essa proteína? Digite bem ligeirinho aí. Eu vou esperar alguém colocar. Hein? Pelo amor de Deus, pessoal, me ajude. Pessoal, se uma proteína apodrece ou morre, muda a função, atrapalha a função, perde a função dela. Exatamente. Pessoal, se uma proteína desnaturar significa que ela mudou a forma. Então, se ela mudou a sua forma tridimensional, a sua estrutura, ela perde a função, ela deixa de funcionar. Ok? Aí, pergunta que não quer calar. Quais são os fatores que podem levar uma proteína a perder sua forma, desnaturar e, consequentemente, perder sua função? Temperatura elevada. Então, se tu aumentar muito a temperatura, pessoal, a proteína ela perde o formato. Consequentemente, ela para de funcionar. Ela perde a função. Outra coisa que pode alterar o formato de uma proteína é mudança no pH. Se o pH for muito alto, se o pH for muito baixo, a proteína também ela pode desnaturar. Perde o formato, perde a função. Detergentes químicos. Detergentes também podem levar uma proteína a desnaturar. Solventes orgânicos também podem levar uma proteína a desnaturar. Agora vamos aqui para a temperatura. Vamos lá. Pessoal, temperatura. Eu quero que vocês participem no chat, por favor. Ou liguem o microfone. Pessoal, temperatura. Perguntinha para vocês. Febre. Ter febre é algo bom ou algo ruim? Ter febre, pessoal, é algo maravilhoso. Certo? Ter febre é algo maravilhoso. Eu já expliquei isso para vocês, né? Porque o que acontece? O seu corpo, ele aumenta a temperatura para matar o micro-organismo. Então, digamos que entrou no seu corpo um vírus, uma bactéria, um protozoário, enfim, entrou um micro-organismo. Então, o seu corpo, ele aumenta a temperatura para matar esse micro-organismo. Por que, professor, que o meu corpo tem esse pensamento? Por que o meu corpo reage dessa maneira, pessoal? Todo ser vivo tem proteína. Todo ser vivo é formado de proteína. Então, o teu corpo aumenta a temperatura para desnaturar a proteína do micro-organismo e, consequentemente, ele morrer. Olha como o teu corpo é inteligente. O problema, pessoal, é quando chega em temperaturas acima de 40 graus Celsius, né? A nossa temperatura é 37 graus Celsius. Essa aqui é a nossa temperatura. O nosso corpo tem temperatura constante. É 36,5 e 37 graus Celsius. Temperatura constante, não muda. Quando a tua temperatura chegar a 40 graus Celsius, teu corpo aumentou a temperatura para matar, para desnaturar as proteínas do micro-organismo, o problema é que as tuas proteínas começam a desnaturar também. Esse é o problema. Então, quando chega em 40 graus Celsius, 41, a tua mãe fica desesperada. Porque, pessoal, quando a proteína é desnaturada, na maioria das vezes, olha para cá, na maioria das vezes, quando uma proteína é desnaturada, ela não volta a ser o que era antes, é irreversível. Então, uma febre alta pode matar? Pode sim, pode matar. Se uma proteína essencial para a tua vida for desnaturada, tu pode morrer, ok? Inclusive, tem alguns casos que são irreversíveis. Eu conheço um rapaz que, quando ele era bebê, ele teve uma febre muito alta. Ok? Então, algumas proteínas dele desnaturou e ele ficou com sequelas irreversíveis. Ele não consegue falar, ele anda com dificuldade, certo? Então, tem que tomar cuidado com febre, sim. Beleza? Muito bem. Aqui, agora vamos para as funções das proteínas. Funções das proteínas. Função das proteínas, pessoal. Agora que é a última parte dessa aula, certo? Vamos lá, função das proteínas. As proteínas, elas têm função estrutural. Pessoal, a proteína, ela faz parte do nosso corpo. O nosso corpo é formado principalmente de carne. Carne é proteína, rapaz. Então, vamos aqui especificar com calma. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do nosso corpo. Já falei isso para vocês. Colágeno, pessoal. Ó. O colágeno é a proteína mais abundante no meio extracelular. Tu tem colágeno nos tendões, nas tuas articulações, na tua pele, certo? O colágeno, pessoal, ele é muito abundante na pele, nas cartilagens. Ele proporciona resistência e elasticidade. Resistência e elasticidade. Tem até uma doençazinha, vou já mostrar para vocês, lá em vitaminas, tem uma doença que ela é causada pela deficiência de colágeno.
Então, a pessoa ela não consegue produzir colágeno e ela acaba ficando doente com uma doença chamada escorbuto. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, o colágeno ele é muito importante, ele dá resistência e elasticidade para as nossas estruturas corporais. Ele está presente na pele, nos tendões, nas cartilagens, de uma forma geral, e diversos órgãos. Então, faz parte do nosso corpo, função estrutural. Primeira função da proteína. Ainda estrutural, ó, nós temos aqui a elastina, proteína elástica, presente em órgãos como pulmões, parede de vasos sanguíneos e ligamentos. A elastina, ela proporciona elasticidade, ela proporciona que os nossos vasos sanguíneos, eles dilatem e contraem, ok? Temos a queratina, que faz parte do nosso cabelo, da nossa unha, do nosso chifre não, porque nós não temos chifre, né? O chifre dos animais, né? Algumas pessoas têm. Muito bem. Temos também a albumina. Pessoal, a albumina ela é muito importante. Deixa eu explicar aqui a albumina. A albumina ela dá viscosidade. A albumina está presente no ovo. Por exemplo, no ovo tu tem albumina. A albumina ela dá viscosidade, além de controlar a quantidade de água no sangue. Então, no nosso sangue tem uma certa quantidade de albumina. A albumina ela controla a quantidade de água. E aí, professor, está relacionado com a nossa pressão arterial. Deixa eu explicar para vocês. Pensa comigo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vocês gostaram do chifre, não foi? Olha para cá, menino feio. Pessoal, imagina comigo. No sangue tem albumina, é uma proteína que controla a quantidade de água no nosso sangue. Por que ela é importante? Porque sem ela, tu poderia ter água em excesso ou água em falta. Vamos imaginar que tu tenha água em excesso. Sem a albumina, tu poderia ter água em excesso no sangue. Pessoal, água em excesso no sangue, o sangue aumenta de volume. Como o sangue aumenta de volume, o teu corpo o teu coração, ele ia ter que colocar mais força para poder bombear o sangue. Ele ia aumentar a pressão arterial. Então, olha como a albumina ela é importante. Ela controla a pressão arterial. Então, função estrutural foi. Agora, função hormonal. Pessoal, alguns hormônios, eles são proteínas. Pessoal, qual é a função dos hormônios? Os hormônios, eles têm diversas funções no nosso corpo. Os hormônios, eles são mensageiros químicos. Então, digamos que o teu corpo quer desempenhar determinada função, ele envia um hormônio para aquela região, ele envia a mensagem, ok? Então, hormônios são mensageiros químicos. Existem alguns hormônios que são proteicos, como é o caso da insulina e do glucagon. Pessoal, insulina e glucagon são proteínas. O que é que eles fazem? Eles controlam a taxa de glicose no sangue. As pessoas que têm diabetes, por exemplo, diabetes é uma doença terrível, pessoal, certo? Terrível, diabetes. Então, as pessoas que têm diabetes, dependendo do tipo de diabetes, elas vão ter dificuldade justamente aqui na insulina e no glucagon, certo? É tanto que quem tem diabetes, elas costumam injetar insulina para poder controlar a quantidade de açúcar no sangue, ok? Muito bem. Então, controla a glicemia. O controle da glicemia significa controle de açúcar no sangue. Quem é que faz esse controle de açúcar no nosso sangue? São proteínas chamadas insulina e glucagon. Ok? Quando tu tá, pessoal, olha que interessante, quando tu tá com muito açúcar no sangue, tu se alimenta, né? Então, o açúcar ele vai para o teu sangue, os nutrientes, os carboidratos vão para o sangue. Então, quando tu tá com muito açúcar no sangue, a insulina ela entra em ação, ela pega esse excesso de açúcar e leva para o fígado, né? E transforma em gordura e em glicogênio. Agora, quando tu tá com pouco açúcar no sangue, né? O que acontece? O glucagon vai lá no teu fígado, pega o glicogênio e transforma em açúcar e leva para o sangue. Um é o oposto do outro, beleza? Função respiratória. Isso aqui vocês já viram, pessoal. Lembra lá da hemoglobina, que está na nossa hemácia? A hemoglobina ela se agarra com o oxigênio, ela carrega o oxigênio. Então, é uma proteína, também tem função respiratória. Olha aqui a quantidade de função. Função contrátil. Pessoal, para você contrair os músculos, nos seus músculos tem actina e miosina, são duas proteínas. Elas estão presentes nas células musculares e são responsáveis pelo mecanismo de contração. Tu só consegue se movimentar, os músculos, né, fazer contração muscular por causa dessas duas proteínas. Tem função carregadora. Existem várias proteínas na membrana plasmática das células, responsáveis pelo transporte de substâncias para o interior e exterior das células. É o seguinte, pessoal.
muitas substâncias só entram na sua célula ou só saem da célula se forem carregadas por proteínas. Então, em todas as células do seu corpo, vai ter proteínas na membrana e essas proteínas vão carregar diversas substâncias. Função imunológica, pessoal, como eu falei, os anticorpos, né? Então, o nosso corpo produz anticorpos. Cuidado, pessoal. Glóbulo branco ou leucócito é uma célula. Anticorpos são substâncias produzidas pelos glóbulos brancos, ok? Esses anticorpos que são produzidos por essas células são proteínas. Tem ainda a função catalítica. Enzima, pessoal. Olhe para cá. Enzima. Enzima é proteína, certo? Enzima é proteína. O que diabo é uma enzima, professor? A enzima ela tem função catalítica. Professor, piorou, não sei que diabo é catalítico, pessoal. A enzima acelera uma reação química. Então, enzima é proteína. Para que serve? Acelerar as reações químicas. Lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula? No nosso corpo ocorrem, pessoal, milhões de reações químicas. O nome do conjunto dessas reações químicas é metabolismo. Aí o que acontece? Essas reações químicas, para ocorrerem de forma eficiente, elas precisam de algumas enzimas, proteínas. Ok? Tem algumas reações químicas do nosso corpo, pessoal, que se não fosse as enzimas, tem reação química no nosso corpo que se não fosse a enzima, ela poderia demorar dias para ocorrer. E por causa dessas enzimas, ela ocorre em questão de segundos. Então, as enzimas, elas aceleram as reações químicas, ok? Pronto. Agora, vamos para as vitaminas. As vitaminas vai ser rápido, pessoal, ok? Vamos aqui bem ligeirinho para as vitaminas. Jogo rápido. Pessoal, as vitaminas, como vocês sabem, elas são compostos orgânicos também. Isso significa que ela tem uma cadeia longa de carbono. As vitaminas, elas têm algumas particularidades. Por exemplo, vitamina não tem função energética. A galera se engana muito com isso aí. Vitamina não tem função energética. Quem é que tem função energética? Já falei para vocês nas aulas anteriores. Primeira fonte de energia, carboidrato. Segunda, lipídio. E terceira, proteína. Proteína também tem como função fornecer energia para a gente. Ó, voltando, proteína, pessoal. Ficou faltando aqui, ó. Tem como função fornecer energia para o nosso corpo. Então, olha a quantidade de funções das proteínas. Mas voltando para as vitaminas. Pessoal, vitamina não tem função energética. Ah, professor, eu tomei uma vitamina de mamão e deu energia. Não, pessoal. Não foi a vitamina que estava no mamão que lhe deu energia, foram os outros nutrientes. Foram os carboidratos, os lipídios, as proteínas que estavam lá no mamão. Ok? Vitamina não tem função energética. Além de não ter função energética, outra coisinha importante, pessoal, é que nós não produzimos vitaminas, nós não conseguimos produzir vitaminas. Com algumas exceções, eu vou dizer já já. As únicas vitaminas que nós conseguimos produzir, peraí, cadê daqui? É a vitamina K, a vitamina K nós produzimos e a vitamina D. Essas são as únicas proteínas que nós conseguimos produzir. As outras vitaminas nós não produzimos, beleza? E as vitaminas, elas não são digeridas. Pessoal, carboidrato é digerido pelo nosso corpo, tem que ser quebrado. Lipídio é digerido, tem que ser quebrado. Proteína é digerido, tem que ser quebrado. Vitamina não. Vitaminas são substâncias muito pequenas. Como elas são muito pequenas, elas atravessam o nosso intestino e vão parar na corrente sanguínea. Então, elas não precisam ser degradadas, digeridas. Tranquilo? Elas também têm função, pessoal, de coenzima. Coenzima. Professor, que marmotagem é essa? Coenzima. Vocês se lembram o que é enzima, né? Acabei de explicar. A enzima é uma proteína que acelera a reação química. Agora, pensa comigo, pessoal. Existem reações químicas no nosso corpo que precisam de enzimas, de proteínas. Só que tem um detalhe. Essas proteínas, essas enzimas, para poderem fazer o seu trabalho, que é acelerar a reação química, elas precisam de vitaminas. Então, as vitaminas, elas ajudam algumas enzimas a acelerar reações químicas, a catalisar a reação química. Então, olha que interessante. Quem é que acelera a reação química? São as enzimas. Entretanto, algumas enzimas precisam de vitaminas para poder acelerar a reação química. Outra coisinha também importante sobre as vitaminas, pessoal, é que nós precisamos de vitaminas em doses mínimas.
Eu estou gripado, eu vou tomar 2 litros de suco de limão, de laranja. Não, pessoal, não é assim não. Ok? Você precisa de vitaminas em pequenas quantidades diariamente. Pronto, aqui, ó. As vitaminas. Então, e qual seria a função de uma vitamina? Vocês acabaram de ver a função de uma vitamina. As vitaminas, elas ajudam as enzimas a acelerar reações químicas. Então, elas vão ter funções o quê? Reguladoras. As vitaminas são substâncias químicas que atuam como reguladoras no metabolismo. Beleza? Outra função, pessoal, também das enzimas, das vitaminas, perdão, é que elas são antioxidantes. Então, se você quer ficar com a pelezinha jovem, né, bonita, lisinha, sem imperfeições, um aspecto jovial, você tem que tomar bastante vitaminas. Algumas vitaminas, não são todas, são antioxidantes. Professor, quais são as vitaminas que são antioxidantes? O que eu tenho que tomar para ficar jovem para sempre, bonitão, igual eu sou agora? Vitamina E, vitamina A e vitamina C. Forma a palavra ECA, né? Então, essas vitaminas aqui, E, C e A, ECA, elas são antioxidantes. Belezinha? Vamos dar continuidade, pessoal. As vitaminas não são produzidas pelo nosso corpo, como eu já falei para vocês, nós não produzimos, temos que ingerir através da alimentação. Outra coisa importante, pessoal, é que a ausência das vitaminas pode causar uma doença chamada avitaminose. O que é uma avitamose? O A é negação, né? A é negação. Então, a ausência de vitamina. A vitaminose são doenças causadas devido à ausência de algum tipo de vitamina. Eu vou mostrar para vocês todas elas. Classificação das vitaminas. Ó, aqui tem enzima, mas está errado, viu? É vitamina. Vitamina. Classificação das vitaminas. As vitaminas, elas podem ser hidrossolúveis. Hidro vem de água. Solúvel quer dizer que essas vitaminas são solúveis em água. Quais são as vitaminas que são solúveis em água, pessoal? Que se misturam com a água? Vitamina C e todo o complexo B. B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B12 e aí vai. Ok? Então, a vitamina B e o complexo B são solúveis em água, se dissolvem em água. Já as vitaminas lipossolúveis, ó, lipo vem de lipídio, de gordura. São aquelas vitaminas que são solúveis em gordura. Professor, quais são as vitaminas que são solúveis em gordura? É a queda, né? Queda, ó. Queda, né? K-E-D-I-A. Essas vitaminas aqui, pessoal, elas são solúveis em gordura. Aí deixa eu fazer aqui uma perguntinha para vocês. Se você... qual desses 2 tipos de vitaminas vocês acham que nós conseguimos armazenar com mais facilidade? Qual é a hidro ou a lipossolúvel? Qual é o tipo de vitamina que nós armazenamos com mais facilidade? Hein? Pessoal, lipo, exatamente. Então, as vitaminas lipo, porque elas vão ser dissolvidas em gorduras. E as gorduras nós conseguimos armazenar. Então, essas vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gorduras que conseguimos armazenar, pessoal, nós não precisamos ingerir elas todos os dias. Então, você pode passar 1 dia, 2 dias sem ingerir essas vitaminas, porque elas são armazenadas no nosso corpo. Agora, as vitaminas que são hidrossolúveis, elas saem com muita facilidade na nossa urina, porque elas estão dissolvidas na água. Então, elas saem na urina. Como elas são dispensadas pela nossa urina, o que acontece? Você tem que diariamente estar ingerindo essas vitaminas. Vitamina C e vitamina do complexo B. Tranquilo? Muito bem. Aqui tem um quadrozinho. Eu vou falar a vitamina, pessoal, e a doença que ela causa, ok? Então, vamos lá. Começando aqui por essas vitaminas aqui, ó. Vitaminas hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água, aquelas que você tem que ingerir diariamente porque elas são eliminadas na urina, ok? Vamos lá. Eu vou destacar aqui as principais por causa do tempo, meus amores. B1, certo? Pessoal, a vitamina B1, a carência de vitamina B1 vai causar uma doença chamada beriberi. O que seria o beriberi? São problemas no nosso sistema nervoso e também no nosso sistema respiratório, ok? Então, nós vamos ter problemas neurológicos no sistema nervoso e como a gente vai ter problemas no sistema nervoso, automaticamente você também vai ter dificuldade para respirar, ok? Beriberi, B1.
Outra doença, outra vitamina aqui que eu queria destacar era essa aqui, ó. B12. Eu até já falei para vocês. Pessoal, a ausência de vitamina B12 vai causar a anemia perniciosa. Porque essa vitamina B12, ela é importantíssima para a respiração celular. Então, para a nossa respiração celular, nós precisamos da vitamina B12. Sem vitamina B12, você não vai fazer a respiração celular com eficiência, consequentemente, não vai ter energia, você vai ter anemia, vai ficar fraco. Tem uma B aqui que não está aqui, a B9. A B9, opa, não está aqui, né, no quadro, mas vou colocar para vocês. Pessoal, a B9, ela é importantíssima para gestantes. Toda mulher grávida, então, você engravidou, quando você for fazer o pré-natal, uma das primeiras coisas que o médico vai receitar é vitamina B9. É o famoso ácido fólico, ok? Então, por que o médico passa essa vitamina B12, o ácido fólico? Porque a ausência dessa vitamina, pessoal, ela vai trazer problemas neurológicos. A criança pode nascer sem um cérebro, ok? Ela pode nascer sem um cérebro, ela pode nascer com diversos distúrbios. Então, por isso que o médico passa essa vitamina B9, o ácido fólico. Muito importante. Tranquilo? Aí nós temos aqui a vitamina C, ó. A vitamina C, o ácido escórbico. A carência de vitamina C vai gerar uma doença chamada escorbuto. Escorbuto, pessoal. Agora com calma. Aqui tem um pouquinho de história. Marinheiro. Lá no século XV, século XVI, quando tinham as grandes navegações, era comum os marinheiros, os piratas, pessoal, eles passarem 3, 4, 5 meses no mar. Aí o que acontece? Eles levavam alimentação para essas viagens, evidentemente. Só que as primeiras a se estragarem eram as frutas. E onde é que você encontra vitamina? Principalmente em fruta. Então as frutas se acabavam, elas se estragavam muito rapidamente e eles passavam um período muito longo sem ingerir vitaminas, principalmente a vitamina C. Então na carência de vitamina C, esses marinheiros, eles tinham escorbuto. O que seria o escorbuto, pessoal? É hemorragias, são feridas, hemorragias, sangramentos nas gengivas, dores nas articulações também, inflamação nas articulações. Aí você se pergunta por que isso acontecia, pessoal. Vou explicar. Vocês se lembram lá do colágeno? Colágeno. O colágeno é uma proteína estrutural, faz parte do nosso corpo. Inclusive, é a proteína mais abundante no meio extracelular. Então, o nosso corpo tem proteína em todos os lugares, basicamente. Aí, o que acontece, pessoal? Para o nosso corpo produzir colágeno, ele precisa de vitamina C. Sem vitamina C, nós não produzimos colágeno. Sem colágeno, pessoal, o que acontece? Os nossos vasos sanguíneos, eles ficam frágeis, eles se rompem. É por isso que apareciam feridas, era por isso que tinha sangramentos. Segundo relatos históricos, saía um mau cheiro insuportável de carne podre da boca dos marinheiros. Ok? Vamos finalizar agora com as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, são aquelas que nós conseguimos armazenar, que a gente consegue passar 1, 2 dias sem ingeri-las, né? Pessoal, ó, vitamina A. A vitamina A, ela está muito presente, principalmente lá em cenoura, né, pessoal? Porque, na verdade, na cenoura não tem vitamina A, tem beta-caroteno. Só que essa substância beta-caroteno que está na cenoura, quando nós ingerimos no nosso corpo, o beta-caroteno é transformado em vitamina A. Para que serve a vitamina A, pessoal? A vitamina A ela é importantíssima para a pele, certo? E também para os olhos. Então, a ausência de vitamina A vai provocar uma doença chamada xeroftalmia. A xeroftalmia é o ressecamento da retina. A retina é uma estruturazinha que fica na parte de trás do nosso olho, que ela é responsável por focar a imagem. Ok? Então vai dar uma doença chamada cegueira noturna também. Você vai ter dificuldade de enxergar no escuro, certo? Você vai ter dificuldade de enxergar no escuro. Por isso a gente já tem dificuldade de enxergar no escuro, mas é assim, né? Cegueira noturna, tranquilo? Vai dar também raquitismo, né? Aqui já é a vitamina D. Vamos lá, vitamina D. Vitamina D, pessoal, vai causar o raquitismo. Raquitismo, para quem não sabe o que é aquela criança que nasce com as perninhas tortas. Aí tem que usar botinha para poder consertar.
Por que isso aqui ocorre nas perninhas das crianças, pessoal? Por que criança tem raquitismo? Muito simples, pessoal. A vitamina D, ela é responsável pela absorção de cálcio. Deixa eu explicar para vocês. Ó. Tem muita coisa no nosso corpo que a gente não tem noção nenhuma. Uma delas, pessoal, é que o nosso corpo, ele armazena cálcio nos ossos. Então, agora, nesse exato momento, o seu corpo está fixando cálcio nos seus ossos. Então, você se alimenta, o cálcio que está nos alimentos vai para os seus ossos. E detalhe, o cálcio da alimentação vai para os seus ossos e o seu corpo precisa de cálcio para várias funções. Quando o seu corpo precisa desse cálcio, ele retira cálcio dos seus ossos. Olha que coisa maluca. Aí, o que acontece? A vitamina D, pessoal, ela auxilia na fixação do cálcio nos ossos. Não adianta você ter uma alimentação rica em cálcio se no seu corpo não tem vitamina D, porque você vai se alimentar do cálcio e ele vai ser expelido. Então, para ele não ser expelido, você precisa da vitamina D para pegar esse cálcio e fixar nos seus ossos, ok? Então, ele é responsável pela fixação do cálcio nos ossos. O cálcio e o fosfato também, beleza? Aí, as crianças que têm carência de vitamina D não conseguem fixar o cálcio nos ossos, aí ficam as perninhas tortas desse jeito aí, raquitismo. Tô terminando, viu? Vitamina E, vamos lá, pessoal. Vitamina E a carência de vitamina E pode provocar esterilidade, então o homem pode ficar infértil. Lembrando que a vitamina E também ela é antioxidante, né? Muito bem. Outra coisinha, e a vitamina E também ela é coenzima, viu? Coenzima. A vitamina E ela ajuda muito as enzimas a desempenhar a sua função. E a vitamina K é responsável pela coagulação sanguínea. A ausência de vitamina K pode provocar hemorragia. Pessoal, quando você leva um corte, você levou um corte, depois de um certo tempo para de sangrar. Para de sangrar por causa da vitamina K. A vitamina K ela não é por causa da vitamina K, mas ela ajuda na coagulação do sangue. Sem vitamina K, o teu sangue não coagula e tu vai ter hemorragias. O sangue vai sair sem parar. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Agora eu vou só mandar a frequência, já está chovendo, né? Alguns cantos aí estão chovendo. Deixa eu logo mandar a frequência aqui para vocês, calma.